Estudo aponta que cresce a violência física contra crianças e adolescentes no país. São registrados por ano mais de 100 mil casos. Quais são as agressões mais comuns e por que há tanta negligência e abandono? Onde ocorrem a maior parte das violações? Esses são os principais temas de hoje do Pensamento Jurídico, uma produção da Associação dos Magistrados Mineiros, a AMAGES. Para falar sobre o assunto, nós vamos conversar com a juíza Lívia Lúcia Oliveira Borba, que é titular da 2ª Vara Criminal e da Infância e Juventude de Ribeirão das Neves, na Grande Belo Horizonte. Ela é magistrada há 10 anos e já passou por 4 comarcas: Cerro, Capelinha, Formiga e Ribeirão das Neves, onde está há 3 anos. Doutora Lívia, obrigado pela presença. É um prazer recebê-la aqui no Pensamento Jurídico. Muito obrigado. Nós teremos também aqui o quadro Pensamento Literário, em que a senhora fará indicações de leitura para os nossos telespectadores. Não teremos, dessa vez, o quadro Pensamento Universitário, que estudantes de faculdade de Direito me ajudariam a entrevistar, porque eles estão de folga uma hora dessa. Muito bem, doutora Lívia, por que cresce a violência física contra as crianças e adolescentes no país? Tem alguma razão específica para isso? Eu acredito que se deve à desagregação familiar que nós enfrentamos atualmente. A violência no âmbito doméstico, ela é cultural do nosso país, e essa lei 13.010, conhecida como Lei Menino Bernardo, né, ou Lei da Palmada, ela veio socorrer as famílias no combate à violência dentro de casa. Quer dizer que tem muita gente que ainda acha que bater ajuda a educar, né? Sim. E aí vem os excessos, né? Porque Exato. na situação, como você falou aí, de crise econômica, nós vivemos Sim. aí hoje, né? Quer dizer, e também a organização criminosa está para dentro de casa também, né? Já entrou em casa, né? Infelizmente, a disseminação da criminalidade, eu venho de uma comarca extremamente violenta e de uma população predominantemente jovem. Mais de 30% da população de Ribeirão das Neves tem até 25 anos. E nós percebemos que o crime ele ocupou um espaço, muitas vezes, deixado pelo Estado. E aí começam os problemas de violência dentro de casa. E ser mãe ou pai muito novo também não traz um preparo necessário para essa responsabilidade, né? Sim. Agora, doutora Lívia, da experiência que a senhora tem lá em Neves, isso envolve mais o perfil dessas famílias, dessa desagregação, naturalmente, dessas agressões, ocorrem mais em famílias mais pobres, mais desassistidas, envolvidas com crime, ou isso acontece em outras faixas também socioeconômicas? A violência em famílias com menos condições, ela é um fato, realmente. Mas ela também ocorre na classe média, inclusive na classe alta. Nós não podemos dizer que a violência ela está ligada apenas à classe menos favorecida economicamente. Mas eu ressalto que é um fator de desestabilização da família, a falta de condições econômicas, a criminalidade no entorno, isso tudo contribui para que a violência aumente dentro do âmbito doméstico. E esse aumento dessas agressões, quer dizer, também tem um registro aí de que elas têm ficado mais violentas, né? Quais os tipos de agressões mais comuns? A violência física, né? As agressões com pancadas, com às vezes instrumentos, às vezes chicote, já recebemos casos de crianças com o corpo todo marcado, mas também nós não podemos deixar de falar da violência verbal, né, das ameaças, das humilhações que causam problemas psicológicos nas crianças também. E também não podemos deixar de mencionar o abuso sexual, que é cometido também dentro do âmbito doméstico. E essas várias formas de violência também variam por idade, né? Porque a violência sexual, como a senhora disse, deve atingir as meninas depois dos 13 anos, 14 anos, né? Quer dizer, outras agressões, os menores e também os maiores, quer dizer, até os 17 anos também sofrem agressões, né? Na primeira infância, os casos acontecem mais ligados à negligência, ao abandono, sabe? Ao despreparo da família para acolher a criança recém-nascida.
E à medida que a criança vai crescendo, surgem mais casos, tanto com meninas como meninos, mas é fato que as meninas elas são maiores, são em maior número vítimas de abuso sexual, quando elas já atingem ali a faixa dos 10, 12 anos. E o que é mais grave e lamentável, né, doutora Lívia, é que essas violações ocorrem dentro de casa. Exatamente. O papel do judiciário ele é muito importante porque muitas vezes o processo ele vem com uma questão que não é apenas jurídica, ela é social, ela é psicológica. Existe uma cultura de violência doméstica? Eu acredito que sim. Nós podemos dizer que o país ele ainda tem muito a crescer com relação ao debate da violência doméstica. Existe muita, sim. Muito bem, eu vou fazer um intervalo agora. Gostaria que no próximo bloco a senhora analisasse para a gente que, ao mesmo tempo que essas violações acontecem dentro de casa, também as denúncias costumam partir de dentro de casa. E como que as pessoas podem fazer para denunciar, que tipo de recurso tem para essas denúncias chegar ao poder público de violências contra as crianças e adolescentes? A gente volta em instantes. Estamos de volta com Pensamento Jurídico, uma produção da Amages. Participe de nosso programa pelo e-mail pensamento@amages.com.br, pensamento@amages.com.br. Hoje estamos discutindo o aumento da violência contra crianças e adolescentes. A nossa entrevistada é a juíza Lívia Lúcia Oliveira Borba, que é titular da 2ª Vara Criminal e da Infância e Juventude de Ribeirão das Neves, na Grande Belo Horizonte. Doutora Lívia, deixei para a senhora uma questão no bloco anterior a respeito da denúncia que pode ser feita e deve ser feita contra essa violência contra crianças e adolescentes. Muitas vezes, se a violência é cometida dentro de casa, também a denúncia, às vezes, sai por dentro de casa também algum parente, algum familiar próximo, né? Como é que deve ser feita essa denúncia? É conveniente um vizinho procurar o poder público, procurar o Estado, algum órgão para poder fazer essa denúncia? Sim. Geralmente, a denúncia ela é feita anonimamente pelo Disque 100. A pessoa pode fazer a ligação, não precisa se identificar e relatar o tipo de violência que está sendo cometida contra a criança ou adolescente. Outra maneira é procurar o Ministério Público. Em Ribeirão das Neves existe uma promotoria especializada na infância e qualquer cidadão pode procurar e relatar os fatos. E essa denúncia ela pode ser feita pelo Disque 100, como a senhora disse. O que é feito após o recebimento dessa denúncia? Como é que ela é encaminhada? E é preciso também tomar cuidado com denúncias falsas, né? Sim, exato. A denúncia do Disque 100, ela se transformará em um pedido de providência. É um processo judicial que vai correr na vara da infância e, em primeiro lugar, a denúncia será apurada pelo comissariado de menores, que irá até o local verificar a veracidade das informações. Caso haja realmente uma violência, medidas previstas no próprio ECA serão tomadas. Quais seriam essas medidas? Abrigamento, perda da guarda, por exemplo, dos pais? Geralmente, o encaminhamento para programas de proteção da infância, tratamento psicológico, matrícula em escola, e, em último caso, o abrigamento, o acolhimento institucional. E daí para frente, o abrigamento já conduz para uma adoção ou ele ainda busca resgatar aquele poder anterior pátrio daquela família? O ECA, ele prevê que a família ela tem precedência. Então, por isso que o acolhimento institucional ele é o último caso. A família ela deve ser trabalhada, ela deve ser orientada para conseguir cuidar dessa criança. O objetivo não é que qualquer situação de vulnerabilidade, principalmente vulnerabilidade às vezes econômica, gere um acolhimento institucional. Podem ser passageiras, né? Exato. Agora, a gente sabe também que essas denúncias que
estamos dizendo aqui, registrando que houve um crescimento, um aumento da violência, também estão subnotificadas, elas estão aquém da realidade, porque muitas vezes esses casos não chegam a serem denunciados, né? Exato. A família acaba abafando isso. É verdade. Ainda existem sistemas ineficientes para o controle desses casos de violência. Então, nós sabemos que existe uma violência ainda maior do que esses dados apresentados pela imprensa em geral. Agora, doutora Lívia, a senhora disse que chegou ao judiciário por meio do Disque Denúncia, número 100. E a partir daí, existem esses procedimentos, a senhora diz do abrigamento, da questão da guarda, né, dos pais, enfim. O que o judiciário pode fazer ou tem feito para tentar reduzir esse tipo de problema, já que hoje estamos vivendo um momento da conciliação, da mediação em família? Que experiência inovadora a senhora está adotando lá? Em Ribeirão das Neves, quando nós assumimos a segunda vara criminal e da infância, foi realizado um diagnóstico de toda a situação da infância. Foram levantadas todas as deficiências e potencialidades ligadas à infância. E a partir daí passamos a fazer reuniões mensais. Todo mês, toda última sexta-feira do mês, é feita uma reunião no Fórum Criminal, onde nós convidamos toda a rede de proteção da infância. Então vem conselheiros tutelares, secretários municipais de educação, de saúde, o próprio executivo, os vereadores, todos são convidados. É uma reunião aberta, cujo objetivo é a discussão de políticas públicas ligadas à infância. Quer dizer, na pior das hipóteses, é uma valorização, uma priorização de um tema tão importante como é a formação dessa criança, desse adolescente, não é isso? É fundamental a articulação dessa rede para construir alguma coisa em torno da infância de Ribeirão das Neves. Então, Agora, doutora Lívia, sobre o perfil dos agressores, né? Geralmente pais e mães, mães solteiras, às vezes desemprego, às vezes envolvimento com a violência e também a idade dessas mães. Quer dizer, isso tudo tem que ser levado em conta na hora de tomar uma decisão? sem dúvida, o juiz da infância ele precisa ter uma sensibilidade para lidar com esses fatos que muitas vezes estão permeados por questões sociais, questões psicológicas. Não é apenas tirar a criança e levar para uma instituição de acolhimento. É buscar uma solução que seja perene, né? Que ela possa resgatar a família, visando dar uma melhor proteção à E criança. não desamparar completamente essa criança que vai ficar sem a mãe, É. daqui a pouco já não tem o pai às vezes, né? Sim. Muito bem. Doutora Ali, vou fazer um novo intervalo, gostaria no próximo bloco que a gente discutisse um pouco mais sobre a instituição, a sanção dessa lei que a senhora falou, da lei da pomada, e o que isso mudou na prática, na relação de pais e filhos aí, na educação desses filhos. A gente volta em instantes. Estamos de volta com o Pensamento Jurídico, uma produção da Magis. Hoje estamos discutindo o crescimento, o aumento da violência contra crianças e adolescentes no país. A nossa entrevistada é a juíza Lívia Lúcia Oliveira Borba, que é titular da Segunda Vara Criminal e da Infância e Juventude de Ribeirão das Neves, na Grande Belo Horizonte. Doutora Lívia, a questão da lei da pomada ou a lei do, que foi conhecida também como Menino Bernardo, foi aquele garoto de 11 anos que foi encontrado morto, né, e supostamente pela madrasta e pelo pai também. Bom, de qualquer forma, foi sancionada essa lei em 2014. Isso trouxe alguma mudança na prática, sensibilizou as pessoas pela importância do diálogo, da boa educação? Eu acredito que a contribuição maior da Lei 13.010 é ampliar o debate. Ainda é cedo para dizer se ela provocou alguma mudança na sociedade. Na prática, é uma lei que tem um cunho mais pedagógico, ela não é uma lei que trouxe sanções penais, e ela visa orientar a família para que ela não use a violência como uma estratégia no processo educacional. Entendi. Agora, é difícil, como a senhora disse, identificar a questão do castigo. Eu imagino que para uma juíza, para um juiz lidar com esse assunto,
como distinguir, por exemplo, a palmada, chamada pedagógica, educativa, de um castigo físico? Como é que isso caracteriza, até onde vai, onde é o limite disso? Esse eu acho que é o principal ponto do debate, porque a violência exagerada, aquela que deixa marcas físicas ou psicológicas, isso é consenso que ela é execrável. Mas a palmada leve, ela é culturalmente admitida. Ela é considerada até normal, não apenas pela parcela mais pobre da sociedade, mas por inclusive classes mais altas, né? Então, a lei, ela visa ampliar esse debate. Qual que é o limite para que uma violência seja considerada excessiva? É uma questão de bom senso, né? Como também existe aquela violência bastante, como tratamento cruel, humilhação, isso também, às vezes não é físico, né? Mas também realmente precisa ser limitada, né? Exato, exato. Às vezes cria uma sequela muito pior do que a agressão física. E é um processo até de reeducação dos próprios pais, que o poder Exato. público tinha que se envolver, tinha que investir mais em Isso. campanhas educativas, não é? Isso. É importante ressaltar também que o Conselho Tutelar, ele precisa estar muito preparado, porque ele é que vai aplicar as medidas previstas nessa lei. Medidas de encaminhamento para tratamento psicológico, medidas de advertência. Então, ele precisa avaliar o contexto da família e a gravidade do caso, de forma a evitar que haja uma ingerência indevida dentro da família. E como é que a senhora vê essas novas técnicas aí de conciliação e mediação em família? Isso tem ajudado? Busca realmente esse resgate da família, essa importância da união entre eles? Porque se os pais tiverem que realmente se separar, eles continuam tendo esse compromisso, esses laços afetivos com os filhos, que ninguém deixa de ser pai, ninguém deixa de ser mãe, né? Exato, exato. A mediação, eu considero uma ferramenta muito eficaz para que o conflito ele seja realmente resolvido, porque a violência ela vai muitas vezes calar a criança ou o adolescente, mas o conflito ele continua a existir. Então a mediação ela vai a fundo, ela vai pesquisar o que motivou aquela desagregação familiar. Eu acredito muito no poder da mediação. Muito bem, e até evita um processo judicial, Sim, né? Que é longo e demorado e vai cada vez mais trazendo aquela experiência negativa para as crianças, né? Doutora Lívia, eu volto a esse tema daqui a pouquinho. Gostaria que antes a senhora pudesse fazer a indicação de leitura para os nossos telespectadores no quadro Pensamento Literário, por favor. Certo. Eu trouxe a indicação desse livro que se chama A Autoestima do Seu Filho. A autora chama-se Dorothy Corkile Briggs. É uma americana psicopedagoga que trata da importância da autoestima na formação do ser humano. A autoestima é o juízo que a pessoa faz de si mesmo. E ela tem muito a ver com a construção das relações em torno dessa criança. Então, eu acredito que para construir um país melhor, para valorizar a infância, é necessário cuidar da autoestima dos nossos filhos. Uma boa indicação e tem muito a ver com o nosso tema aqui também, porque é importante que em cada fase da vida da criança ou do adolescente ela se sinta valorizada, né? Compreendendo que ela tem importância nesse mundo também, né? Doutora Lívia, ao mesmo tempo que a senhora lida com a infância e a juventude, a senhora também está numa vara criminal. E, ao mesmo tempo que a gente está falando aqui da violência contra as crianças, que os agressores são os pais, são mães, a gente também tem a informação de que cresceu muito a participação da mulher no mundo do crime. Essas duas coisas, quando se encontram, traz essa tragédia que a gente está falando sobre ela aqui. Como é que é lidar com a situação disso, do crescimento da participação da mulher no envolvimento criminal? Como é que dificuldades traz aí para esse trabalho de buscar, como a senhora disse mesmo, de tentar reaproximar e resgatar a família? Eu acredito que isso tem muito a ver com o tráfico de drogas. O tráfico, ele atinge toda a família, geralmente da pessoa, do homem, acontece muito do homem ser preso e a mulher
e, às vezes, as crianças assumirem o papel do traficante, né? E isso gera uma série de problemas. Quando a mãe ela vai presa, as crianças ficam totalmente desamparadas. Muitas vezes falta a família extensa para amparar essas crianças, acaba gerando um acolhimento. As crianças vão para uma instituição de acolhimento e a família fica totalmente desestruturada. E essas crianças também depois, no futuro, tornam-se alvos também Exato. desse crime que é organizado até demais para o nosso enfrentamento e nosso combate à criminalidade. Há essa discussão aí no país e de questão da maioridade penal. A senhora acha que isso tem sentido, tem a ver, tem alguma relação com isso e poderia ter resultados? Eu acredito que o ideal seria a aplicação do ECA com relação às O medidas. Estatuto da Criança e Adolescente? Exato, o Estatuto da Criança e Adolescente, com relação às medidas socioeducativas. Não acredito que a redução da maioridade irá surtir efeito. Hoje nós vivemos uma falta de vagas no sistema socioeducativo, uma medida que ela acaba sendo, ela não chega aos 3 anos, na grande maioria dos casos, porque o próprio sistema socioeducativo ele sofre com a falta de vagas. Então, eu acredito que se o Estado investisse mais na aplicação das medidas previstas no ECA, isso geraria um resultado melhor do que simplesmente reduzir a maioridade penal. Cumprindo a lei, né? E a questão aí no sistema prisional? A senhora vive numa cidade que tem uma relação muito direta, são 3 presídios, 3 penitenciários em Neves, são 7 penitenciários. Assim, É o município que tem a maior população carcerária do estado de Minas Gerais. isso atrai, quer dizer, os presos ali, as suas famílias também migram para lá também. A cidade ela começou em volta de um presídio, na penitenciária José Maria Alquimim. Era uma penitenciária agrícola na década de 70 e a cidade toda cresceu em volta desse presídio. É o futuro, então, do sistema prisional. A senhora acha que pode continuar dessa forma ou a tendência é esse modelo alternativo da APAC, Associação de Proteção e Assistência ao Condenado? Seria maravilhoso Mas viável, se né? todas as comarcas tivessem uma APAC, né? Quem conhece a APAC de Itaúna, que é modelo, inclusive para outros países, se encanta com o trabalho que é feito lá. Eu acredito bastante na metodologia da APAC, principalmente porque ela atua na diminuição da reincidência. Ok, mas esse é um tema interessante que a gente vai fazer num outro programa. Esperar a visita da senhora aqui. Bom, nós conversamos aqui com a juíza Lívia Lúcia Oliveira Boba, que é titular da 2ª Vara Criminal e da Infância e Juventude de Ribeirão das Neves, na Grande BH, Belo Horizonte. E falamos aqui sobre o crescimento, o aumento da violência contra crianças e adolescentes. Doutora Lívia, obrigado pela presença. Foi um prazer recebê-la aqui do Pensamento Jurídico. O prazer foi meu. Muito obrigado. Ficamos por aqui. Se você quiser participar, escreva para pensamento@amarges.com.br. Obrigado e até a próxima.